Livro histórico de Juízes, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 57, contexto da palavra. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou ele e a toda a geração da casa do pai, de sua mãe, dizendo, versículo 2: Falai, peço vós aos ouvidos de todo cidadão de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, domina sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Essa é uma pergunta que o Jerabel fez, que Abimeleque fez. O versículo 3. Versículo 12. Falai e peço vós aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, domina sobre vós, ou que um homem só sobre vós domine? Lembrai vós também de que sou osso vosso e carne vossa. Versículo 3. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Versículo 4. E deram eles 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que seguiram. Versículo 5. E veio à casa de seu pai, Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra, porém Jotão, filho de Benor, de Jerubaal, ficou porque tinha escondido. Versículo 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, toda a casa de Miló, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho. Carvalho é uma árvore alto, que está perto de Siquém. Versículo 7. Dizendo Jotão, foi a posse no sumo do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse, ouve-me, cidadão de Siquém, e Deus vos enviará a voz. Versículo 8. E foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram, a oliveira, reina tu sobre nós. Versículo 9. Porém a oliveira, ele disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens me empresam a ira e pairar sobre as árvores? Versículo 10. Então disseram as árvores, a figueira, vem tu e reina sobre nós. Versículo 11. Porém as figueiras, eles disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores. Versículo 12. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Versículo 13. Porém a videira disse, eu deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e os homens, iria pairar sobre árvores. Versículo 14. Então todas as árvores disseram aos espinheiros,
Vem tu então, espinheiro, reinar sobre nós. Versículo 15. E disse os espinheiros às árvores: se na verdade me ungi por rei sobre vós, vinde confiai vós debaixo da minha sombra. Mas se não sai fogo do espinheiro, que consuma o cedro do Líbano. Versículo 16. Agora, pois se é que é verdade e sinceridade, agiste fazendo rei Abimeleque, se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, se com ele usaste conforme ao merecimento das suas mãos. Versículo 17. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou sua vida e vós livrou da mão dos medianitas. Versículo 18. Porém, vós levantaste contra a casa de meu pai e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Versículo 19. Pois em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa, hoje alegrai vós com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Versículo 20. Mas se não sai fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Siquém e a casa de Miló, e sai fogo do cidadão de Siquém e da casa de Miló, que consuma Abimeleque. Versículo 21. Então partiu Jotão e fugiu, foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Versículo 22. E vendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel. Versículo 23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram leivosamente contra Abimeleque. Versículo 24. Para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse ao seu sangue e caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os mataram, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos. Versículo 25. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem ele armasse emboscada sobre o sumo dos montes. E todo aquele que passava pelo caminho junto a ele, o saltava, e contou-se isso a Abimeleque. Versículo 26. Veio também Caal, filho de Eber, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Versículo 27. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festa, e foram à casa de seu Deus, as suas imagens de escultura, que é Deus, e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Versículo 28. Disse Caal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? Quem é Siquém, para que sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul, o seu mordomo? Sirva ante aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão serviamos nós a ele? Versículo 29. Aí, se este povo estiver na minha mão, eu expulsarei Abimeleque, e diria
Abimeleque, multiplicar o teu exército e sai. Versículo 30. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. Versículo 31. Enviou astutamente mensageiro a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, seus irmãos, vieram a Siquém. Eis que eles estão sublevando essa cidade contra ti. Versículo 32. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiver contigo, põe emboscada no campo. Versículo 33. Levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que saindo contra ti ele e o povo que tiver com ele, fazer ele como puderes. Versículo 34. E levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscada Siquém com 4 tropas. Versículo 35. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque, todo o povo que com ele havia, se levantou das emboscadas. Versículo 36. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, ele disse: a sombra dos montes vê como se fosse um homem. Versículo 37. Porém, Gaal ainda tornou a falar e diz: Eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho, de Meonenim. Versículo 38. Então ele disse: Zebul, onde está agora a tua boca, com o qual dizia: Quem é Abimeleque, para que servamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te a peleja contra eles. Versículo 39. Assim Gaal, à vista dos cidadãos de Siquém, pelejou contra Abimeleque. Versículo 40. E Abimeleque perseguiu, porquanto fugiu diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Versículo 41. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e os seus irmãos para que não pudesse habitar em Siquém. Versículo 42. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, disto foi avisado Abimeleque. Versículo 43. Então tomou o povo e repartiu em 3 tropas, e pôs emboscada no campo e olhou. Eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra ele e o feriu. Versículo 44. Porque Abimeleque e as tropas que com eles havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos 4 estava no campo e feriram. Versículo 45. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e salou a cidade e a semeou de sal. Versículo 46.
O que ouvindo todo cidadão da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa dos deuses das imagens culturas de Beriete. Versículo 47. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Versículo 48. E subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, e ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore, e levantou e pôs-lo no seu ombro, e disse ao povo, que com ele havia o que me viste. E apressai vós e fazei-los assim como eu fiz. Versículo 49. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo com machado e seguiu Abimeleque. E pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram o fogo com que nela estava, de modo que todos da árvore da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Versículo 50. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e tomou. Versículo 51. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos homens e mulheres, todos os cidadãos da cidade se refugiram nela e fecharam após si as portas e subiram o terraço da torre. Versículo 52. Abimeleque veio até a torre e combateu e chegou-se até a porta da torre para incendiar a torre. Versículo 53. Porém, uma mulher pegou uma pedra e lançou um pedaço de uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou ele o crânio. Versículo 53. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de munho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou ele o crânio. Versículo 54. Então chamou logo o moço que levava as suas armas e disse ele, desembaia a tua espada e mata a mim, para que não se diga de mim que uma mulher matou. E o moço atravessou ele e morreu com a espada. Versículo 55. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se da casa um para o seu lugar. Versículo 56. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Versículo 57 para terminar. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça dele, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre ele. Este foi o livro de Juízes, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 57. O rodapé do capítulo 9 de Juízes está escrito assim. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, está escrito assim. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 11, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo algum homem perverso dentre os invadiu, e juntando o povo, alvoroçaram a cidade, e saltando a casa de Jasson,
e procurava tirar ele para junto do povo. No livro do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 20, está escrito assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. No livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 35, está escrito assim: Para que sobre vós cai todas o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraque, que matasse entre o santuário e o altar. No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 6, está escrito assim: Porquanto este povo desprezou as águas de Siloa, que corre brandamente, e com Rezim, com os filhos de Elias, se alegrou. No livro de Salmo de número 104, verso 15, está escrito assim: E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. No livro de Salmo de número 94, verso 23, está escrito assim: E fará recair sobre ele a sua própria iniquidade, e destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus destruirá. No livro de Salmo de número 68, verso 14, está escrito assim: Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalom. No livro de Salmo de número 7, verso 16, está escrito assim: A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua miolheria. No livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 32, está escrito assim: Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça. Por quê? Deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e matou a espada sem que meu pai Davi soubesse, a saber, Abiné, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. No livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 14, está escrito assim: E passou por todas as tribos de Israel, e Abel, a saber, Bet-Maaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se todos também a seguirem. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 21, está escrito assim: Quem feriu Abimeleque, filho de Jerebezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma pedra de munho? Morredora que morreu em Tebés, porque vós chegaste ao muro, então dirá também: morreu o teu servo Uria, o Eteu. No livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, está escrito assim: Então disse Saul ao seu pajé de arma: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela,
para que porventura não venha este circunciso e me atravessa e escarneça de mim. Porém, o seu pajé de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada, se lançou sobre ela. No livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: E dizia mais Abisalão: quem me deram ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse derramado eu a questão, para que ele fizesse justiça. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, está escrito assim: contexto da palavra: Saul tormentado pelo espírito maligno. Versículo 14: E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e sombrava um espírito mau da parte do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 14, está escrito assim: A tua semente será como o pó da terra, e estender-se do ocidente ao oriente, e ao norte ao sul. Entre ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. No livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 2, está escrito assim, contexto da palavra: Diná é desflorada. Versículo 2: E Siquém, filho de Emor, Eveu, príncipe daquela terra, viu e tomou e deitou-se com ela, humilhou. E deitou com ela de novo. No livro de Números, capítulo 21, versículo 28, está escrito assim: Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu o ar dos Moabitas e os senhores de Alto de Arnon. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, está escrito assim: E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra que vai para possuí-la, então pronunciaram a bênção sobre o monte Geazim e maldição sobre o monte Ebal. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 23, no capítulo 29, versículo 23, está escrito assim: Toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, se como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: Porém, tão pouco ouviram aos juízos, antes se prostituíram após outras imagens de escultura, que é os seus deuses, encurvaram-se a ele depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: Então Gedeão indicou ali um altar ao Senhor, e ele chamou o Senhor e a paz, ainda até o dia de hoje, está em Ofra dos Abriezitas. No livro de Juízes, capítulo 8, versículo 22, está escrito assim:
Contexto da palavra: Gedeão recusa governar e fazer um efode e morre. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gedeão: domina sobre nós, tanto tu como teus filhos e os filhos de teus filhos, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Este foi o rodapé do capítulo 9 de Juízes, do versículo 9, do versículo 1 até o versículo 57, do capítulo 9 de Juízes. E o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Se for da vontade dele, estarei lendo o próximo capítulo. Se for da vontade dele, se ele quiser. Shalom para todos.